Irmão, guarda isso aqui. Todas as vezes que você procurar no espelho respostas para que você não tenha medo, você vai se amedrontar, porque não é sobre você. Se eu acordar na segunda-feira de manhã, quando chegam os relatórios financeiros, vejo as contas que tem para pagar, os desafios que a gente tem, seja de RH, liderança, pessoas. Se eu olhar no espelho e falar, não, você pode, você consegue, você está pronto. Não duraria 3 semanas liderando uma igreja desse porte, com o alcance que Deus tem dado e com as pessoas que tem tocado nos lugares onde tem chegado. Mas eu olho para o espelho e falo, Senhor, o que você viu em mim? Deus fala, não é sobre você, você estava disponível, você continua dependente. Deus sempre pegou homens que não tinham o que precisavam para que a glória fosse de Deus e não dos homens que Deus estava usando. Ele pega Davi, que era tão franzino que nem o seu pai cogitou chamá-lo. Ele pega José, que era mimado pelo pai, era um filho mimado e predileto, que usava uma capa colorida. Provavelmente José era como os meninos criados com vó, que a gente brinca hoje em dia. Talvez José fosse um menino cercado de cuidados. Mas ele pega esse menino e, através dos processos que ele permite que esse menino enfrente, ele transforma ele no governador. Ele pega um menino franzino e transforma ele no rei de Israel. Ele pega discípulos que a maior parte deles não tinha maioridade. Irmão, alguns teólogos acreditam que o fato de Jesus e Pedro precisarem pescar um peixe e na boca do peixe ter uma moeda de ouro para pagar o imposto, significa que apenas os dois tinham idade suficiente para que fossem obrigados a pagar impostos. Jesus chamou jovens para serem comissionados e fazerem parte do seu time. Se fosse pela lógica natural, talvez nós teríamos chamados mestres da lei, teríamos chamados homens prontos. Jesus chama improváveis. Por quê? Porque não é sobre o que a criação carrega. Por maior que seja o que você carrega, é insuficiente diante da visão que Deus te deu. O que você tem pode ser incrível, o seu patrimônio pode ser gigante, os seus dons podem ser extraordinários, os seus talentos sobrenaturais, mas por mais que seja muito glorioso, o que você conquistou, sabe fazer ou se tornou, ainda não é nada diante do que Deus vai te tornar, Deus vai fazer, Deus vai te dar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus, diga amém. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não é o quanto você sabe, não é o que você tem. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, menor semente, se você crer e não duvidar. Em outro momento, João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Você está comigo? Diga amém. Outra característica incrível a respeito da fé, olha para cá, não se distrai, é que a fé cria o que não existe. A fé é criativa. E é por isso que muitas vezes a igreja, ela está frustrada, não rompe, não vive à altura do que poderia viver, não vê o cumprimento de todas as promessas. Você sabe por quê? Porque sem perceber, nos tornamos reativos. A teologia que afetou grande parte de nós, que criou a cosmovisão de muitos de nós, é uma teologia muito pautada em livramento. Estamos sempre fugindo do inimigo, falando de batalhas espirituais o tempo inteiro, com medo daquilo que vai se levantar. Mas entenda, antes de você nascer, uma batalha já havia sido travada, porque antes da sua mãe nascer, já havia sido travada uma batalha sobre ela, porque antes dos seus avós nascerem, de geração em geração, Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Quando a notícia de um libertador se espalha, mandam matar todos os meninos de uma geração, mas ainda assim é gerado o Filho de Deus no meio de uma geração perseguida, é gerado o libertador de um povo no Egito, Moisés, no meio de uma geração assassinada. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Essa teologia de livramento faz a gente ficar o tempo inteiro preocupado, amedrontado, mas a fé do tipo de Deus te convida a não olhar para o que o inferno está dizendo sobre você,
mas voltar os olhos para aquilo que Deus já disse a teu respeito. O inferno sempre vai se levantar, ele está fazendo bem o trabalho dele, mas antes do inferno se levantar, uma palavra de Deus sobre você já se levantou. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus caiu com Satanás. Então 1/3 está militando contra você, mas você não precisa ser muito bom em matemática e entender que 2/3 permanecem lutando por você. Então, para cada palavra contrária, existe o dobro de palavras de Deus sobre você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia! Alguém comigo aqui ainda? Diga amém. Levante suas mãos e recebe isso. Quem é você em Deus? 1 Tessalonicenses 1:4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1:9, você foi chamado por Deus. 2 Coríntios 5:17, você é uma nova criatura. 1 Coríntios 6:9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3:9, você é abençoado. Apocalipse 12:11, você é vitorioso. João 8:32, você é livre. Efésios 6:10, alguém vai receber e celebrar essa palavra, você é fortalecido todos os dias. Romanos 8:17, você é herdeiro de Deus. Romanos 8:37, agora você vai dar um brado de liberdade. Você em Jesus é mais do que vencedor. Aleluia. Vamos ver quem aqui nessa noite? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Declare comigo, diga em Jesus. Não, com autoridade, fala em Jesus. Diga, eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Diga amém. Em Jesus, irmão. Você é mais do que vencedor. Pastor, mas existe uma voz dizendo, irmão, manda essa voz voltar para o lugar de onde ela veio. Pastor, mas eu sinto tanta resistência. Deus está fazendo coisas grandes, Deus está me prosperando, mas eu sinto tanta resistência. Fala para quem está incomodado reclamar com quem te estabeleceu. Efésios 6, nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então toda resistência do inferno, manda voltar para o inferno de onde veio. Os inimigos virão contra nós por um caminho, fala sobre um caminho de vinda. Mas por 7 caminhos eles fugirão, fala sobre um caminho de volta. Não me importa como vieram, qual o nome que tem, de que forma chegaram, uma coisa eu sei, vão voltar para onde vieram em nome de Jesus. Recebe isso, levanta suas mãos. Todo principado e potestade, armas forjadas contra você, palavras malditas liberadas sobre você em juízo, toda a artimanha do inferno, talvez obras de feitiçaria, estratégias, toda militância infernal, tudo que se levanta, nós declaramos, já foi vencido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É uma notícia antiga que está ecoando. Essa batalha, esse levante é uma mentira, eles já foram derrotados. A palavra de Deus diz que naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus fez de cada um deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Declaro com autoridade, diga eu e a minha casa, diga eu e os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, tudo que carrega o meu nome, diga é abençoado, bendito, protegido, guardado. Diga aí, sobre isso não há nenhuma arma forjada que prosperará, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que alguém pode dar um brado nessa noite? Vamos! Vamos! Aleluia! Fala comigo, a fé cria o que não existe. A fé é criativa, mas a igreja se tornou reativa. E é por isso que muitas vezes a gente pede para o pastor orar ou pelo líder de GC quando algo vai mal. É por isso que muitas vezes a nossa fé se expande no nosso pior momento. É por isso que muitas vezes a gente busca
quando coisas estão fora do controle, porque aprendemos a reagir. Mas a fé não é reativa, a fé é antecipação. A Bíblia diz que José ouviu os céus e guardou num tempo em que ninguém guardava. A Bíblia diz que anos depois, José tinha o que ninguém tinha. Olha para mim, guarda isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? José pegou dinheiro para comprar semente, porque Deus disse: daqui a algum tempo não haverá semente. Então José, porque ouviu os céus, se antecipou, e porque ele se antecipou, ele governou no tempo da crise. Então houve um tempo em que não tinha semente, e as pessoas recorreram aos celeiros de José, e a primeira coisa que eles deram para José para ter semente foi dinheiro. José usou dinheiro para comprar semente, depois a semente comprou dinheiro. E a Bíblia diz que no dia seguinte, dias depois, o povo chega e fala: José, a gente não tem mais semente, mas já acabou o nosso dinheiro, então a gente vai te dar todas as nossas terras em troca de semente. E um dia todas as terras saem da mão do povo e vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, acabou o nosso dinheiro e acabaram nossas terras, mas aqui estão os nossos rebanhos e os nossos animais. E um dia todos os rebanhos e animais do Egito vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, nós não temos mais dinheiro, não temos animais, não temos terra, então nós vamos dar a nossa vida em troca de sementes. E um dia todos os homens do Egito se tornam escravos, porque só José tinha semente. E aí eles retornam: José, a nossa semente acabou, não temos o que comer, então por favor nos dê semente, porque nós semearemos, e quando colhermos ficaremos com uma pequena parte e te daremos todo o restante. Bom, olha para mim, a mesma semente que José acumulou era a semente que estava disponível para todo mundo, mas a diferença é que José ouviu os céus e se antecipou. Governa quem ouve os céus, governa quem caminha com Deus, governa quem ouve os céus e estabelece na terra o que ouviu. O problema da fé reativa é que a gente pode ser daqueles que estão do outro lado dizendo: Senhor, eu estou indo até José, me ajuda a abrir o coração dele para que ele seja misericordioso e me dê semente. Ou podemos ser como José: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse, eu vou me mover com antecipação.